Nossa saudação fraterna a todos os que nos acompanham. Guardemos um minutinho, por favor. Aí eu tenho que permitir que ele entre. Vamos ver onde é que está isso agora, com tanta mensagem aqui. Assim, é só você aceitar a minha solicitação aí. Eu lhe enviei uma solicitação para dividir tela, tá bom? Onde é que está isso? Olá, Carlos. Boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Está correta a imagem? Está correta? Eu não tô te ouvindo direito. Você tá conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo bem. Você me ouve agora? Ah, ótimo. Está ouvindo agora? Então, boa noite a todos. Vamos iniciar com a nossa prece. Fechemos assim os nossos olhos, buscando a sintonia com Jesus, guia e modelo para toda a humanidade. Rogamos-te, Senhor, iniciados pelos teus mensageiros, pelos espíritos benfeitores que coordenam os trabalhos do Centro Espírita Humberto de Campos, para que possam auxiliar aqueles que nos acompanham nos dois planos da vida, aqueles que mais necessitam de paz e de luz, que possamos, nesses instantes, ouvir o verbo do nosso irmão Carlos Campé, que irá aclarados pelas luzes diamantinas do Consolador. Permaneça, Senhor, em nossos corações, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, nós estamos muito felizes, Carlos, que você esteve aqui conosco, e você fica então com a palavra para nos falar sobre as causas anteriores e atuais das aflições. Ótimo trabalho. Muito obrigado. Nos acompanham, nosso abraço, e nós vamos utilizar como base para a nossa conversa hoje sobre as causas anteriores e atuais das aflições, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, os itens de 4 a 10, para depois, quem quiser buscar referência e ler as páginas magistrais escritas por Allan Kardec. Então, no capítulo 5, nos itens de 4 a 10, Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec nos informa que as vicissitudes da vida, elas são de duas espécies, ou poderíamos dizer que elas têm duas fontes. Primeiro, pode ter causa na vida presente, ou pode ter a sua causa numa vida passada. E aí Allan Kardec inicia o desenvolvimento do assunto colocando a análise das causas atuais das aflições. Ele vai comentar que a origem dos males terrestres, ele tem, por consequência natural, o caráter
do indivíduo, o proceder do indivíduo, da pessoa. E aí ele faz uma série de perguntas, chamando-nos a atenção para situações que nós normalmente vivenciamos no dia a dia e que às vezes não nos damos conta. Ele diz assim: quantos caem por responsabilidade própria? Quantos se equivocam por imprevidência? Porque se deixa arrastar pelo orgulho, pela ambição. E aí são apenas alguns exemplos, né? Pode ser também pelos demais vícios, como a vaidade, o egoísmo. E aí ele diz: quantos se arruinam por falta de ordem na vida, por não ter uma organização ou um planejamento para a sua vida, por não ser perseverante, não perseverar nos projetos ou nas realizações que empreende. Quantos também não caem pelo mau proceder ou por atender aos desejos ilimitados ou desejos não contidos, não limitados, e que acabam se tornando excessos na vida. Ainda esses dias nós ouvimos de uma amiga que ela tem uma amiga que perdeu o esposo, ou seja, o esposo desencarnou por excesso de bebida. E especialmente em momentos difíceis, como nós estamos vivendo agora com essa pandemia do coronavírus, o consumo de álcool aumentou, não é? Em muitos locais, e chega a 30% aumento de consumo. E se a pessoa já tem dificuldade com a questão, então pode ter realmente problemas sérios. E essa pessoa, esse senhor, teve uma hemorragia. Então, são os desejos não contidos, não limitados, os vícios aos quais nós nos entregamos, que nos levam a essas situações difíceis, não é? E aí ele pergunta a Kardec também: quantas uniões desgraçadas, ou uniões que não funcionam, não dão certo, que elas foram baseadas ou tiveram início no interesse, não é? Tiveram interesse na vaidade, na ausência de sentimento, ou seja, não foi o coração quem levou as criaturas a se unirem efetivamente. Às vezes a paixão, às vezes o interesse pela beleza, ou o interesse no campo financeiro, ou pela posição da pessoa, e aí, naturalmente, a coisa não funciona bem. Nós sabemos que a paixão, normalmente, ela dura de 3 meses a 1 ano. E nós vemos quantos casamentos, hoje em dia, iniciam e têm uma breve existência, que varia mais ou menos por aí, de 3 meses a 1 ano. Não é uma quantidade bem acentuada. Então, são uniões que ele chama de uniões desgraçadas, ou uniões condenadas a não dar certo, a não funcionar. E Kardec continua perguntando: quantas dissensões e funestas disputas que ocorrem entre as pessoas por falta de moderação e também por causa de tantas suscetibilidades. Nos ofendemos muito facilmente, então há os desentendimentos. E ainda há também a dificuldade de aceitar o outro como é. E há, inclusive, situações que a gente vivencia, mesmo no meio espírita, mesmo dentro do movimento espírita, de pessoas que não querem conviver com outras pessoas. E então há essas situações de dissensões, de separação, e nós não podemos nos esquecer da orientação de Jesus, de caminharmos juntos, de nós seguirmos no caminho juntos, porque aí nos conhecemos melhor, podemos efetivamente ter a oportunidade de nos entender e de construir juntos, não é? Então, ele vai perguntar também quantas doenças e enfermidades que nós enfrentamos por intemperança e pelos excessos, como é aquele caso do excesso da bebida que a gente citou ainda há pouco. E ele faz uma análise também quanto aos pais que são infelizes. São infelizes porque não souberam combater as más tendências dos filhos enquanto pequenininhos. Porque a criança revela desde cedo
Se ela vai ter o egoísmo acentuado, se tem orgulho, isso já vai aparecendo logo cedo. Se é muito competitivo, se não é cooperativo com os irmãos, às vezes com os coleguinhas, então isso tudo já se evidencia. E são tendências que precisam ser combatidas, precisam ser, naturalmente, a tendência da criatura precisa ser corrigida ou direcionada no sentido positivo, não é? E ele comenta ainda, não é? Que, às vezes, os pais, por fraqueza ou indiferença, deixaram de desenvolver nos filhos o germe do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade. E esses vícios vão produzir a secura do coração. Então ele diz, mais tarde, esses pais se espantam com a falta de deferência e a ingratidão dos filhos. Então, o trabalho tem que começar logo no comecinho, não é? E ele, então, faz o seguinte convite a Allan Kardec. Interroguem friamente a consciência os feridos pelas vicissitudes e decepções da vida e remontem, passo a passo, a origem dos males. Nós vamos, então, nos deparar nessa situação, muitas vezes. Ah, se eu soubesse. Mas muitas vezes a gente sabia, é que não quis dar atenção, não é? Ah, se eu houvesse feito tal coisa, não é? Não teria acontecido tudo isso. Ou, ah, se eu não tivesse me envolvido, não é? Não tinha nada a ver com aquilo, mas eu fui lá me meter, olha aí a situação agora, né? Então, às vezes, por fazer o que não devia, ou deixar de fazer o que teria que ter feito e não fez. E aí vem as consequências mais tarde. E ele pergunta, então, a quem responsabilizar por essas aflições, essas situações de sofrimento que acontecem na vida da gente? Quem que nós podemos responsabilizar por isso? Então, ele diz que o indivíduo é normalmente o próprio causador da sua situação difícil, até do seu sofrimento, das suas decepções, mas nós temos o hábito de transferir a responsabilidade para os outros. Sempre é alguém. Sempre é alguma coisa que provocou aquilo que está acontecendo conosco. E é muito raro o indivíduo encarar, não é, a sua própria realidade, digamos assim. E nós nos perdemos muitas vezes dando importância a coisas que realmente não são tão fundamentais. Então, por exemplo, o hábito a gente sofre qualquer acidente, de repente está na cozinha fazendo alguma coisa e corta o dedo. E a gente faz um drama por causa daquilo. O que é que tem que ser feito para solucionar o problema? Simplesmente buscar os elementos necessários, toda casa tem que ter, não é uma caixinha de primeiros socorros, pedir ajuda se é necessária ajuda, e imediatamente cuidar do ferimento, não é? Ah, mas a pessoa às vezes pega a faca e joga ela longe. O que a faca tem a ver com isso? Ou chuta um banco, sai, aí já machuca o pé também. Então, muitas vezes a gente, ao invés de fazer com que as coisas se melhorem, a gente faz com que a coisa tenha uma dimensão que não precisaria ter tido, se a gente soubesse agir ao invés de reagir, não é? Então, essa questão da transferência da responsabilidade para as coisas e para os outros precisa ser trabalhada, não é? Então, Allan Kardec diz que essas vicissitudes, esses problemas serão evitados, né, quando trabalhar o indivíduo na sua própria melhoria, no seu próprio aperfeiçoamento. É preciso estar atento a isso, não é? Uma vez que nós vamos nos aperfeiçoando, não dando tanta importância às coisas que não têm real importância e valorizando aquilo que efetivamente tem valor, então nós vamos, de alguma maneira, já sofrendo menos, pelo simples fato de, às vezes, não dar importância àquilo que efetivamente não merece. E se aconteceu a situação, qual é o caminho para a solução? Se não há no momento o caminho para a solução, manter a tranquilidade, aguardar, não é preciso, às vezes, provocar situações, a própria vida nos traz de volta
àquela situação, ou algo similar, ou ao reencontro com a pessoa, para que a gente possa, então, fazer a reparação. Então, nós temos que entender que há uma lei humana e há a lei divina. Que muitas vezes a lei humana não alcança tudo que acontece conosco. E, inclusive, diante, não é, das situações que nós vemos na sociedade, a lei humana muitas vezes está muito distante da lei divina. E as pessoas, então, agem e pensam que está tudo bem quando elas são liberadas pelo juiz, ou o advogado consegue convencer o juiz, e o indivíduo é liberado, mesmo tendo responsabilidade. Ele sabe que tem, mas ele não confessa aquilo, não é? E tenta fugir da situação. Da lei divina, ninguém escapa. A lei divina acompanha os mínimos detalhes daquilo que está acontecendo conosco. Então, muitas vezes, os sofrimentos, eles vêm como uma advertência para nós, para nos alertar de que o rumo não está muito bom, de que é necessário corrigir esse rumo, adotar algumas providências para o aperfeiçoamento, não é, de nós mesmos, do aperfeiçoamento da nossa relação com o semelhante. Então, quando a gente sente, digamos assim, a repercussão daquilo que está ocorrendo como algo que dói em nós, ou que nos afeta, ou que nos faz ficar pensando muito naquilo, é uma espécie de advertência, para que a gente possa, então, recapacitar, repensar, reconsiderar, quem sabe conversar com um amigo, com um familiar em quem a gente tem confiança, e então nós vamos observar que esses sofrimentos trazem experiência. E que quando nós não adquirimos a experiência passando pela situação, aquela situação se repetirá de forma muito similar, ou às vezes de uma outra forma, mas muito voltada para a mesma problemática que não foi resolvida ainda, ou para a aquisição da experiência que nós nos negamos a admitir e aceitar. Então, o sofrimento, ele nos leva a uma espécie de conhecimento da diferença entre o bem e o mal. E nós vamos chegando à conclusão que quando nós fazemos opção pelo bem, nós sofremos menos. Que quando nós optamos efetivamente para a não reação, mas agimos dentro da situação de uma maneira produtiva, assertiva, de uma maneira que seja para a solução das problemáticas, nós sofremos menos. Então, nós podemos dizer que há uma aquisição sempre quando vem o sofrimento, ou quando os sofrimentos se apresentam, não é? É aquela advertência, vai nos trazer a experiência, se a gente, com a experiência, a gente aprendeu, então a gente vai adiante. A gente vai entendendo a diferença do bem e do mal e vai aprendendo a fazer opção pelo bem, porque é mais conveniente para nós no primeiro momento. Depois, nós nos acostumamos com fazer esse bem. E os sofrimentos, eles vão nos indicar as razões para a correção do nosso rumo. Então, é uma espécie de fator educativo, digamos assim, que vem embutido dentro do sofrimento, se nós soubermos observar, se nós soubermos examinar. Então, muitas vezes, como nós somos teimosos, não é? Muitas vezes não somos dóceis. Nos lembramos do Livro dos Espíritos, questões 115 e seguintes, não é? Os dóceis evoluem mais rápido que os rebeldes. Mas muitas vezes nós nos posicionamos de uma maneira rebelde, não é? Não aceitamos as situações, não aceitamos o que acontece, estamos normalmente reclamando, não é? Se chove, reclamando. Se faz sol, também está muito quente. E as coisas nunca estão como a gente gostaria que fosse. Então, com o tempo, a experiência chega. Mas, às vezes, a experiência chega um pouco tarde, diz Allan Kardec, na análise que ele faz. E aí é necessário aproveitar, porque nós somos espíritos e sabemos, não é? Que quando chega nessa situação, a pessoa que não tem conhecimento, que tem uma visão limitada, vai dizer, perdi o tempo. Perdeu mesmo. Mas a vida continua.
As oportunidades se repetirão. E aí nós estamos dentro daquela encarnação e nós precisamos investir na renovação para o futuro. A pessoa que é materialista ou tem uma visão muito limitada da realidade espiritual vai dizer, mas que futuro? Não é? Porque se tem a ideia de que com a morte do corpo está traçado o destino, ou vai para o céu ou vai para o inferno, uma pessoa que já está mais próximo, não é, de deixar a vida material, não é, para ir para a realidade espiritual, ela vai sentir que não tem mais tempo, que não dá mais, que agora já não dá mais. E às vezes não dá mesmo naquela encarnação mais tempo. Então, passou a vida naquela condição que Jesus coloca, quando ele diz aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á. Vamos examinar isso. Nós estamos tratando das causas atuais das aflições e já vamos para as causas anteriores, não é? Então, o indivíduo, ele quis salvar a vida. Do que é que Jesus estava falando? O indivíduo que quer salvar a vida, ele fica cuidando das coisas materiais, dos interesses do campo material. Ele não se preocupa com a autoeducação, ele se entrega aos seus repentes de raiva, de angústia, de crítica aos outros e se põe ansioso, às vezes, inclusive, precisa de recorrer a medicamentos, porque não aguenta as pressões, está acompanhando as questões da atualidade, ouvindo sempre as notícias, preocupado com coisas que não tem nada a ver com a vida dele, e já cria aquele mundo todo de negatividade, não é? E vive de uma maneira efetivamente conturbada, não é? E aí, para relaxar, vai para os tragos, não é? Ou utiliza drogas, às vezes mais pesadas, porque não aguenta a pressão, não é? Porque, na realidade, não está trabalhando a interioridade, não está lutando para o autoconhecimento, para se posicionar de uma maneira equilibrada naquela existência. Ou, às vezes, se dedicou a acumular bens, a ficar rico. E, para isso, às vezes, enganou outros, não é? Ou não valorizou o trabalho dos empregados, não soube reconhecer e remunerar devidamente. Então, vai, com o tempo, tendo aquelas dramas de consciência, não é? Por tudo que foi acontecendo. Porque a consciência está presente ali, acompanhando tudo. Em algum momento ela se manifesta. Não tem ilusão de que a pessoa que não tem consciência. Não existe isso. Porque, inclusive, é na consciência que está inscrita a lei de Deus, conforme os Espíritos nos falam, não é, no Livro dos Espíritos. Então, nós vamos observar que, efetivamente, o indivíduo não pode alegar ignorância, efetivamente, porque a lei divina está inserida na própria consciência do indivíduo. Mas, às vezes, passou toda essa existência, não é, dedicado a questões que, efetivamente, não valorizam o aspecto espiritual. E aí desencarna. Chega no mundo espiritual, vai fazer o autoexame consciencial, não há um tribunal de fora. Esses tribunais que se encontram descritos são organizados nas trevas, como André Luiz descreve na obra, não é? A Vida no Mundo Espiritual, e que a gente vai encontrar principalmente no livro Libertação, onde há a descrição dessas situações dos tribunais, que são montados nas trevas. Na verdade, não é uma questão de Deus, não é? Organizando esses tribunais, isso não existe. O que existe é o tribunal da nossa própria consciência. Então, nós fazemos o autoexame e reconhecemos que nós, né, não fomos bem na situação. E aí, podemos passar por um período mais longo ou mais curto de sofrimento no mundo espiritual e chegamos à conclusão de que perdemos aquela encarnação, que tem que começar de novo. Então, quisemos salvar a vida e perdemos a vida. Tem que reiniciar por uma nova encarnação, uma nova reencarnação, para reparar os danos e fazer o que tinha que ter sido feito e não foi feito. Mas aquele que renunciar à vida por amor de mim, esse ganhá-la-á ou salvá-la-á. Ou seja, não é por aquele amor fanático a Jesus e o sangue de Jesus vai nos salvar, não é nada disso que ele está falando. Por amor de mim, é por amor ao ensinamento, ao exemplo que ele deixou, não é? No cumprimento, então, do compromisso que nós assumimos voluntariamente com Cristo, de viver conforme a lei divina. E aí o indivíduo está na vida sem ser do mundo, está no mundo sem ser do mundo. Jesus repete isso várias vezes, inclusive na parábola do homem que era muito rico
muito rico. E aí, ele, como tinha muitos empregados, muitas terras, ele teve uma colheita impressionante. Mas os depósitos, os silos estavam todos cheios. O que ele ia fazer agora? Ele ficou pensando e pensou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar destruir esses silos todos. E vou mandar construir outros maiores ainda. Vou botar tudo que colhi dentro desses silos. E fez isso. Ele tinha poder, ele tinha recurso, ele tinha empregados, ele mandou fazer. E aí, quando construíram os silos maiores, ele colocou tudo dentro. E disse assim, minha alma, aí tens. O que é alma? O espírito encarnado, não é isso? Minha alma, aí tens, come, goza, bebe, não é? E aí ele ouviu uma voz dizendo para ele, a voz da onde? De quem? Da própria consciência. Insensato que és. Nesta noite mesmo, porque estava na noite da ignorância voluntária, nesta noite mesmo, tomar-te-ão a alma, ou seja, você vai desencarnar, ou vai deixar o corpo físico, já não será um espírito encarnado. Para que te servirá tudo isso? Porque vai ficar no campo material. Esse perde a vida. Precisa recomeçar para aproveitar a oportunidade de ter tanto e saber compartilhar, valorizar o trabalho alheio, não é? Auxiliar as pessoas de acordo com as suas possibilidades, que são muitas nessa situação. Então, se a experiência chega tarde, o indivíduo ainda tem oportunidades renovadas no futuro. Então, as causas atuais das aflições normalmente estão vinculadas à problemática da nossa falta, ausência ou pouca educação espiritual. E aí nós provocamos, pela nossa imprevidência, por tudo que foi descrito, a nossa própria situação de aflição durante a encarnação. E, bom, aí vemos as causas atuais. Vamos às causas anteriores. Nós fizemos uma pequena inversão, que o tema era as causas anteriores e atuais das aflições. Então, nós fizemos uma pequena inversão seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo. As causas anteriores, então. Kardec diz assim, há males cuja causa parece não ser o homem. Não é a imprevidência, não é a falta de educação moral, não é o orgulho, não é o egoísmo. Mas será então que o indivíduo sofre por fatalidade? Existe fatalidade? A espiritualidade examina o assunto e diz, no sentido que se entende normalmente, não há fatalidade. Existe uma espécie de fatalidade que é relacionada com a programação que o indivíduo faz antes da encarnação. Ou seja, quando nós estamos no mundo espiritual e nós temos alguma condição evolutiva, poderemos participar da programação da próxima encarnação nossa. Se nós não temos essa condição, a espiritualidade vai cuidar disso. Então, há normalmente uma programação para a seguinte reencarnação do indivíduo. E alguns fatos estão como que definidos. O indivíduo precisa passar por certas experiências para que ele, então, consiga, na prova ou na expiação, superar, não é, a problemática que teve no passado. E, então, há essa fatalidade daquela programação naquela encarnação. Mas ainda aí, vejam só como é a coisa. O indivíduo, com o seu livre-arbítrio, pode não aceitar, pode recusar, pode não cumprir aquilo que foi programado. Então, de fatal mesmo, no campo material, o que existe é a desencarnação. O indivíduo, o corpo vai morrer. Isso com todo mundo. Então, há essa fatalidade. E há uma outra fatalidade, é que todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos alcançar a plenitude do nosso desenvolvimento evolutivo. Essa conscientização de que nós somos seres em evolução e que a responsabilidade da nossa evolução é nossa mesmo, não é de outrem, nem é de Deus, nem dos bons espíritos, é nossa, particularmente, de cada um de nós, isso é uma revelação impressionante. Se o indivíduo para um pouquinho para meditar, se nós nos dedicamos a considerar um pouco mais isso, nós vamos observar que os nossos objetivos mudam. Porque nós estamos encarnados na Terra para trabalhar pela nossa evolução e não para viver em função da matéria exclusivamente.
Então, há esses males que parecem que não tem nada a ver com as ações da pessoa. Bom, Kardec arrola uma série desses males que acontecem e que não dependem da gente. Vamos ver. A perda de entes queridos. Nós não somos donos nem da nossa própria, do nosso próprio corpo, podemos perdê-lo a qualquer momento, não sabemos quando a gente vai desencarnar. Os nossos entes queridos também. Então, a gente não tem controle sobre isso, não é? E também, às vezes, acontece de perder o ser que é o amparo da família. E aí a família fica numa situação difícil. Os acidentes que ocorrem conosco, às vezes, por mais cuidadoso, não é por imprevidência, porque há acidentes que ocorrem por imprevidência, isso é uma responsabilidade, mas às vezes com todo o cuidado que o indivíduo toma, não é? Com toda... ele se previne, ele é muito cuidadoso, é muito atento, e ainda assim acontece o acidente. Então a gente fica se perguntando, mas por que uma coisa dessas? Né? Se não tem uma visão mais ampla, a gente não encontra justificativa. Bom, os revés da fortuna, que há pessoas que perdem a fortuna por imprevidência, por descuido, por falta de planejamento, mas há aqueles que trabalham com denodo, que são dedicados, que deu certo a vida inteira e de repente perde tudo. Às vezes por uma situação como essa agora, não é que há muitas pessoas que estão preocupadíssimas, porque não estão podendo trabalhar, às vezes tem empresa, tem comércio, tem meios de transporte, está tudo parado, não é? Como é que vai ficar a situação? E aí, às vezes, a pessoa até tem algum recurso, mas os recursos são limitados. E há outros que não têm, que trabalham hoje para comer amanhã. E a situação é bastante difícil. Temos que ser solidários nessas situações, estar atentos para auxiliar aqueles que precisam, de acordo com as nossas possibilidades, não é? Porque, às vezes, a gente está mesmo na situação de estar precisando, não ter vergonha de recorrer, de buscar, não é, o auxílio. Então, também os flagelos naturais, como um tsunami, um furacão, uma tempestade, não é que acontece, o terremoto, são as coisas que vêm, ou as pragas, não é? Como essa situação do coronavírus agora, isso é um flagelo que a gente não sabe exatamente se é natural ou não é natural, mas vamos lá, não é? Aí vem também as enfermidades de nascença, o indivíduo já reencarna com deformidades, com idiotia, com cretinismo, com autismo, não é? E aí tem um lago, etc. E da onde veio isso? Ele não tem um controle dessa encarnação sobre isso, não é? Então, a causa não está no comportamento atual. E, às vezes, o indivíduo se sente impotente para a solução dessa problemática, não é? Ele não tem como ele agir de forma a resolver. Então, por que é que ocorre com eles, né? Com algumas dessas pessoas? Por exemplo, por que nasce com autismo? Porque o indivíduo nasce com síndrome de Down e está ao lado de outros que são favorecidos porque não têm essas problemáticas. Bom, todo mundo que reencarna num planeta de expiação e prova sofre, de uma maneira ou de outra. Não, então, não há, de fato, privilegiados, não é? O indivíduo pode ser favorecido em relação ao fato de não ter aquele tipo de problema. Mas ele terá outros, ou tem outros, ou já teve outros, não é? Mas, de toda maneira, a gente costuma se comparar, às vezes, e achar que a gente sofre muito mais do que os outros, não é? Tomar muito cuidado com isso também, porque não é desse jeito, não. E não há quem sofra o que não tem necessidade. Tem que estar atento para isso também, não é? E aí ele vai colocar também, não é? Por que acontece? Como é que a gente vai justificar isso se a gente tiver uma visão de uma encarnação única? A alma é criada junto com o corpo, e aí morre, o corpo vai para o céu, vai para o inferno, ou vai dormir até o juízo final. Será que é assim que acontece de fato? Como é que a gente explica a justiça divina dessa maneira? Então, ele pergunta também, Kardec, nas crianças que morrem têm idade. Isso também é um mal que, às vezes, por mais que cuide da família e tudo mais, às vezes tem até recursos mesmo, tem atenção médica especializada e tudo, e a criança desencarna pequenininha, não é? Morre o corpinho. Bom, nenhuma filosofia ou religião oferece uma resposta efetivamente que resolva essas questões. Kardec coloca isso, não é? E ainda hoje, se nós vamos observar, não é? Isso parece um capricho, não é? Um capricho, não sei, da lei, ou do acaso.
preferências ou injustiça da divindade, não é? Especialmente se essa história de que a alma tem o seu destino definitivamente traçado depois da morte do corpo físico. Então, isso aí realmente nos deixa numa situação embaraçosa para conseguir entender a situação. Mas aí Kardec vai nos ajudar a entender. Se a filosofia de vida do indivíduo é reencarnacionista, ou seja, se o indivíduo ele entende, e vamos colocar aqui uma questão de crer, por favor. Nós temos que entender isso. Eu me lembro sempre, quando trato desse assunto, de um espírita muito dedicado, trabalhador, era muito pequenininho ele, mas era um gigante, não é, no trabalho espírita. José Jorge, o nome dele. E uma vez ele foi convidado para fazer uma palestra sobre reencarnação. E ele era muito... Ele provocava, às vezes, situações para as pessoas ficarem refletindo, né? E, às vezes, provocava riso, né? Então, ele chega e diz assim, bom, vocês sabem que eu fui convidado para vir aqui nesse encontro espírita para falar sobre a reencarnação. Mas eu queria dizer para vocês, logo de saída, para não ficar dúvida, que eu não creio na reencarnação. Foi aquele na plateia, né? Aí ele disse assim, calma, não comece a tirar ovo podre, nem tomate podre, deixa eu explicar. Eu, de fato, não creio na reencarnação, porque eu não preciso crer. Eu sei que ela existe. Perceberam a diferença? O espírita sabe que a reencarnação existe. Ele não acredita na reencarnação. Sabe que ela existe. Isso faz toda uma diferença. E aí Allan Kardec vai trazer um elemento que o espiritismo nos apresenta, que está baseado na ciência da sua época. Todo efeito tem uma causa. Ele complementa. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Isso era axioma da ciência no seu tempo, não é? Acreditamos que segue sendo assim. Eu não sou cientista, não é? Não posso dar segurança nesse campo. Mas que tem lógica, tem muita lógica. Então, baseado nesse axioma, todo efeito tem uma causa, ele vai dizer que nós recebemos de retorno o bem ou o mal que nós praticamos. Chamada lei de causa e efeito, não é? Ou ação e reação, se a gente quiser. Então, algumas vezes a gente vê que o mal, ele prospera. A gente diz, mas olha só, esse indivíduo engana todo mundo, está cada vez mais rico. Não é? Só nega imposto e diz que dá cadeia, mas está dando cadeia de supermercado pro cara, não é? Cadeia de lojas. E aí a gente fica naquele... E a pessoa que não está preparada sente inveja, né? Gostaria de estar na situação, só que não se dá conta, não é? Que tem consequências. Não é todo efeito tem uma causa. Então, o que nós estamos cultivando agora, nós vamos colher. E é um ditado muito antigo que diz assim, não é? Aquele que semeia ventos, colhe tempestade. Semeou ventos, vai colher tempestade. Então, às vezes, nós achamos que o infortúnio que a gente está vivendo, ele é injusto. E não há infortúnio injusto. Todo infortúnio tem sua razão de ser. Toda situação difícil para nós é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Isso é da sabedoria chinesa antiga. Todo desafio é uma oportunidade. Então, não há castigo. Deus não castiga ninguém. O que nós encontramos nas situações é um processo educativo e que tem elasticidade, digamos assim. Ele é mais severo na medida em que nós resistimos. Fica mais difícil, mais duro, endurecido, quanto mais nós resistimos. Se nós temos flexibilidade e aprendemos daquilo que está acontecendo, então nós sofremos menos. Bem? Então, os sofrimentos sem causa atual são consequência, normalmente, de faltas passadas ou experiências passadas não resolvidas, digamos assim. Situações que nós deixamos pendentes. Porque a justiça, e há uma justiça divina, ela é perfeitamente distributiva. Nós normalmente sofremos aquilo que nós fizemos outros sofrer. E aí, Allan Kardec vai nos colocar uma série de situações para que a gente possa entender. Alguns exemplos.
O indivíduo que foi duro e desumano, em algum momento ele vai ser tratado também de maneira severa, com desumanidade, ou às vezes com indiferença, não é? O indivíduo que foi orgulhoso, ele vai ter que sofrer o embate do orgulho alheio, em alguma situação da vida, para então examinar o quanto aquilo é prejudicial para os outros e para ele mesmo. O avaro, o egoísta, ou o indivíduo que usou mal a riqueza. O avaro, ele é agarrado às coisas, não compartilha, não é? Então poderá vir a sofrer situações de escassez no futuro. Aí o egoísta só pensa em si, é egocentrado, tudo eu primeiro, a culpa é do outro, eu não tenho nada a ver com isso, não sei por que estão me envolvendo naquilo. Então, esse indivíduo, ele vai ter também o sofrimento da indiferença alheia em algum momento, não é? O mau uso da riqueza, como já a parábola que a gente citou aqui. O indivíduo que acumula, acumula para quê? Não é? Então, o mau uso da riqueza leva à consequência também do indivíduo ter que passar por situações, às vezes, de privação. E o mau filho. O mau filho, normalmente, também vai ter, em alguma circunstância da vida, pode não ser um filho direto, mas alguém, não é? A quem ele se dedica, ou que ele se entregou para o bem dessa pessoa, fez tudo o que ele podia e tal, esse indivíduo pode se revelar, então, um ingrato ou qualquer coisa assim, não é? Normalmente, um mau filho vai ter também filhos que lhe deem muito trabalho, não é? E aí, Allan Kardec vai comentar sobre a tal, então, da pluralidade das existências, a reencarnação como, não é, o fator de entendimento para essa problemática que o indivíduo vive, de ter sofrimentos, decepções, dificuldades que não encontram uma causa nessa encarnação e que vem, então, do passado. Só compreendendo a existência ou seja, a pluralidade de existência ou as várias encarnações. A Terra, ele comenta, tem uma destinação. Como planeta de expiação e provas, ele nos dá a oportunidade de expiar o nosso passado e de passar por provas em relação ao nosso futuro. Então, as anomalias, elas são só aparentes. Normalmente, quando a gente identifica uma anomalia, porque nós estamos com uma visão curta. Se nós elastecemos, vemos um conjunto maior, nós vamos ver que aquela anomalia, ela nada mais é que uma resposta de algo que já aconteceu antes. Kardec utiliza a imagem do indivíduo que está no sopé da montanha e está sobre a montanha. A visão é totalmente diferente. Para quem está embaixo, a visão é limitada, tudo é muito grande. Mas para o indivíduo que está no alto da montanha, ele tem uma visão mais ampla, de um conjunto maior. E pode perceber, inclusive, perigos dos caminhos que outro que está lá embaixo está trilhando aquele caminho e não está vendo o que vem depois. O que está mais em cima pode olhar, inclusive, os perigos do caminho e tudo isso. Então, é preciso lutar por superar a necessidade de reencarnar em mundos inferiores. Kardec comenta num dado momento: está insatisfeito? Não gosta, não é, da situação que encontra aqui na Terra? Nada mais simples, se aperfeiçoa, porque aí vai reencarnar num mundo melhor, não é? Bem, aí alguém poderá estar pensando, você falou em expiação e provas, na época que Kardec escreveu isso, a Terra estava na situação de transição de expiação e provas para a regeneração. Agora nós estamos nos albores, nos primeiros segundos, vamos dizer assim, já sendo otimista, né? Porque teria que falar do primeiro segundo do período da regeneração. Não é? A humanidade está entrando nesse período com todas essas dificuldades, não é? Então, é preciso trabalhar para nos manter nesse mundo que vai caminhando para a regeneração. Bom, as tribulações, então, Kardec examina. Podem ser impostas a espíritos endurecidos ou ignorantes. O indivíduo não tem condições de planejar, não é? Ele vai precisar passar pela reencarnação e, então, ele é submetido às situações. É muito endurecido, é muito ignorante,
não quer se aperfeiçoar, então vêm as dificuldades. E essas tribulações têm o objetivo de levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa, ou seja, de aprender a reconhecer a própria situação e a própria responsabilidade em relação àquilo que lhe acontece. Assumir essa responsabilidade. Deixar de ser criança espiritual para se tornar jovem espiritual e se tornar um espírito maduro espiritualmente. Essa é a proposta. Mas há os que escolhem as tribulações voluntariamente. Porque esses já têm condição de examinar a sua situação e querem reparar o mal, querem aprender a proceder melhor. Então, escolhe as tribulações como fatores de expiação ou de prova para poder avançar, não é? Então, as expiações, elas estão relacionadas com o passado. E as provas têm relação com o futuro, como a gente disse. Nem todo sofrimento denota falta anterior. Cuidado também, porque às vezes há sofrimentos que não têm uma causa nem na presente encarnação, não na vida atual, ou na existência atual, e nem em existências anteriores. Às vezes são simples provas buscadas pelo espírito. Ele quis ou para ajudar a família, ajudar o ciclo no qual ele está reencarnando, ou ele quer fazer a gente poderia dizer hoje um upgrade, né? Ele quer fazer um crescimento mais um pouco acelerado, então ele escolhe certas tribulações, dificuldades, sofrimentos, não é? Pode também ser para concluir a depuração. O espírito está se aperfeiçoando. Ele sabe que se passar por certas provas, certas dificuldades, não é? Até realmente tribulações, isso vai auxiliar na sua depuração. Então ele aceita, ele até programa. E também porque quer ativar o seu progresso espiritual, que está relacionado com o mesmo que a gente estava comentando. Os espíritos que às vezes querem ativar o progresso. Judas quis ativar o progresso espiritual dele, não é? E escolheu uma prova maior do que a capacidade. Ele foi alertado quanto a isso, não é? Mas ele quis, porque se ele tivesse vencido, ele teria dado um passo imenso na sua evolução. Acabou dando depois, não é? Porque ninguém está fadado a ficar preso a um engano. O engano é temporário. A gente até prefere não usar a palavra pecado, que é muito usada no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente prefere, não é, utilizar engano, porque o Evangelho também, segundo o Espiritismo, tem muita mensagem transmitida pelos curas, bispos da época, não é? Então eu usava a linguagem que era comum, não é, do seu linguajar enquanto encarnados. Mas nós vamos entendendo com o próprio estudo de Kardec com a doutrina espírita, não é, que o pecado é efetivamente uma concepção que precisa ser renovada no nosso pensamento, não é, de espíritos imortais. Nós somos responsáveis e então temos condição de corrigir os nossos enganos e não nos chafurdar no drama de consciência por causa dos pecados cometidos, né? Tem um peso, né, o pecado, mas tem que reconhecer que o indivíduo, quando ele efetivamente se dá conta de que se equivocou e assume isso como um pecado, vamos buscar a liberação, que não depende de outros. Não precisa se confessar, não precisa, não é, e pedir que orem para liberá-lo. Pode pedir para orar, para se fortalecer, para vencer, então, a problemática, não é? Então, nós vemos as expiações e provas que, efetivamente, a expiação serve sempre de prova. Atenção para isso. Uma expiação sempre serve de prova. Mas nem toda prova é uma expiação. Porque o espírito pode não estar necessitado de expiar, mas ele passa pela prova para crescer, para desenvolver-se, como já foi comentado anteriormente. Como é rico esse texto de Kardec, não é? Maravilhoso. Sinais de relativa inferioridade, não é? Quando a gente ainda está passando por provas e expiações, isso é um sinal de relativa inferioridade. Porque se tem que expiar, tem compromissos anteriores. Se tem que passar por provas, é porque ainda não alcançou, não é todo o desenvolvimento que pode alcançar. Então, é sempre o sinal de uma relativa inferioridade, mais ou menos inferior, mas ainda inferior. Os espíritos que desejam adiantar-se, eles solicitam alguma missão. Missão no sentido de tarefa, tá bem? Não precisa ser aquele missionário que veio para salvar o mundo.
não é? É uma tarefa específica, não é? E que aí é chamada de missão. Então, quando o espírito quer adiantar o seu progresso espiritual, ele pode escolher uma tarefa, uma missão. Então, as pessoas com instintos naturalmente bons, eles são indivíduos que normalmente eles estão mais em prova que em expiação. E quando em expiação, eles não murmuram. Então, quando o espírito deseja adiantar, você já é uma alma mais elevada, não é? Do comum, daquelas que estão convivendo com ele. Traz nobres sentimentos inatos. A gente observa isso, não é? Não tem aquelas tendências tanto ao egoísmo, ao orgulho, não é? Ao eu, não é? E sofrem com resignação. Se o indivíduo efetivamente ele já tem uma certa condição, não é? Sofre com resignação, não reclama, porque já compreendeu que o sofrimento é para o seu progresso. Agora, a expiação, quando as aflições, a gente sabe que o indivíduo ele está em expiação, quando as aflições provocam queixas ou revoltas. Então, o indivíduo está sempre se queixando, está revoltado, lamenta, conta para todo mundo os dramas, ou quando tem a conversa, fica destacando os males que sofreu, como se fosse vítima, e desenvolve um processo de autopiedade, não é? Isso é muito negativo. Emmanuel, numa lição de Fonte Viva, que é a lição 90, que se chama Varonilmente, ele examina essa situação do indivíduo que cometeu o engano e aí ele entra naquele processo de arrependimento, que é natural, não é até necessário, e aí ele tem duas vertentes. Entrar no arrependimento e aí entrar no processo da culpa e ficar se lamentando gera um processo de autopiedade, e isso é perda de tempo, Emmanuel coloca. Ou o indivíduo entra pela outra vertente. Ele reconheceu que se enganou, se arrepende e já parte para a busca. Ou a preparação de si mesmo para a expiação, se é necessário, ou para a reparação do mal que ele cometeu em relação a alguém ou alguma situação. Os espíritos, então, eles só alcançam a perfeita felicidade quando são puros. Nós seremos perfeitamente felizes. Mas para ser perfeitamente felizes, nós temos que construir a nossa evolução espiritual. Temos que nos fazer espíritos puros. Isso só se dá nos embates, da luta mesmo, não é? No trabalho das múltiplas existências e na busca de cada vez mais consciente de assumir as nossas responsabilidades e de trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Qualquer mácula, qualquer imperfeição ainda presente interdita, impede, dificulta a entrada dos espíritos em mundos superiores. É tão interessante isso, não é? Então, nós vemos que, mediante sucessivas reencarnações, os espíritos se depuram mediante as expiações e se adiantam mediante as provas. E as aflições, elas vão ter duas causas básicas. Na própria encarnação atual, são causas atuais das aflições, ou provindas de encarnações anteriores, que são as causas anteriores das aflições. E é preciso tornar proveitoso o sofrimento pela resignação ou perder o fruto do trabalho com as nossas impaciências, com as nossas lamentações e começar tudo de novo. É uma escolha que nós precisamos fazer. E Allan Kardec nos ajuda justamente a nos conscientizar dessa realidade para, diante dos tormentos, dos sofrimentos, não é, que nós temos, nós sabermos identificar na própria autoanálise se vem de antes, se é de agora e continuar trabalhando. E se não identificamos, não nos preocupemos, que isso não é fundamental. O que interessa é que quando bate o sofrimento, há uma lição para aprender. E que quando a gente aprende a lição, nós nos libertamos do sofrimento. Que Jesus nos ampare e nos proteja nesse processo. Muito obrigado pela atenção de todos e por esse momento em que estamos passando juntos.
Carlos entra, Xará? Ah, tem que compartilhar a tela de novo. Um minutinho. Carlos, você pode mandar o compartilhamento? Eu não estou localizando aqui no meio de tanta mensagem. Desculpe, viu? Eu estou tentando localizar o compartilhamento para o Carlos entrar, mas não estou aqui. Vamos ver se é isso. Não, não é. Não estou achando a solicitação, Carlos. Aqui. Será isso aqui? Acho que agora eu fiz. Ok. Desculpa, Carlos. Boa noite, aqui estamos. Muito obrigado pelas suas reflexões, foram bastante oportunas. Eu acredito que pelo avançar do tempo não vai ser possível formular perguntas, mas acredito que fala. Nós só temos a agradecer. Esperamos que dentro em breve possamos estar juntos novamente e assim fica o nosso agradecimento. Agradecimento a todos que participaram. Anunciar que na próxima semana teremos Maxlânio Lacerda com o tema Ajuda-te o Céu. Esse tempo final fica aí para que você faça a sua mensagem finalizando e o nosso abraço para você. Muito obrigado, Carlos. Nosso agradecimento a todos e a nossa gratidão a Jesus por essa oportunidade de estar juntos, pelo amparo e assistência dos benfeitores amigos, que sempre se dedicam ao nosso bem, e Allan Kardec, por esses ensinamentos maravilhosos que ele conseguiu codificar para nós, no que ele chamou de o Espiritismo ou doutrina espírita. Muita paz, muita luz para todos, e que Jesus possa fazer morada em nossos corações e nos nossos lares, especialmente nesses dias difíceis. Oremos muito, oremos todos os dias. Oremos pelo bem da humanidade e não percamos a oportunidade de fazer o bem nas circunstâncias que se apresentarem para nós. Que Jesus nos ampare e proteja sempre. Muito obrigado a todos e não percam o Max na semana que vem. Max fala muito bem, conhece muito bem a doutrina espírita. Muita paz, muito obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Podemos encerrar, Carlos? Podemos encerrar. Ok. Abraço a todos, então.